Meu convidado é o prefeito da cidade, o Everson Meirelles. Bom dia, prefeito. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes que prestigiam a CBN nesse momento. Obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço a sua gentileza. Me conta um pouquinho mais. Essa nova via vai ser implantada ligando o Civite ao Mestre Álvaro. A Avenida Mestre Álvaro, antiga 101. É exatamente esse o projeto, Fernanda. Você vai lembrar, Fernanda, que nós discutimos em alguns momentos, lá ainda em 2024 e depois em alguns diálogos no ano passado, nós falamos da primeira operação de crédito internacional da nossa cidade. E essa operação de crédito, ela está vinculada justamente a duas grandes obras, que é a terceira via, que é a ligação de Hélio Ferraz à saída norte da ArcelorMittal, e esse investimento que nós anunciamos agora, que é a ligação da Avenida Norte e Sul à nossa ex-BR-101, hoje Avenida Mestre Álvaro. São aproximadamente 2 quilômetros de obra, um investimento de 188 milhões de reais, que nos permite garantir que nós vamos ter importantes conquistas. A primeira delas, ampliar a segurança no trânsito, preservando vidas na nossa cidade, né? Permitir um canal de escoamento exclusivo da produção do Civite 2, de todas as indústrias, todo o parque logístico no Civite 2, direto para a Avenida Mestre Álvaro. E da Avenida Mestre Álvaro, seguir norte ou sul do nosso estado. Uhum. Nós vamos ter aí algo ainda maior, com maior segurança para a nossa cidade, Fernanda, porque quem transita na Avenida Norte e Sul vai lembrar que o acesso à Avenida Samuel Meira Brasil, na altura de Taquara 2, é um acesso, de fato, com certa precariedade. E nós vamos refazer todo esse acesso, vai ter uma rotatória, de fato, nós vamos dar segurança para quem atravessa Norte e Sul sentido a Taquara 2. E é um trânsito diário, né? É um trânsito diário, Fernanda. Aí, quando nós temos condições de escoar toda a produção do Civite 2 direto para a Avenida Mestre Álvaro, canalizando esses veículos de grande porte, esses caminhões, para esse canal exclusivo de saída do Civite 2, o que acontece em paralelo a isso? Mais uma grande conquista para a cidade, que é a nossa Avenida Eudes Scherrer, que é a nossa avenida onde está hoje o terminal de Laranjeiras, Fernanda. A nossa Avenida Eudes Scherrer, ela passa a ser exclusiva para veículo leve de passeio e transporte público. Ou seja, nós vamos tirar o trânsito pesado da Avenida Eudes Scherrer, devolvendo assim a nossa Avenida Eudes Scherrer para o morador de Laranjeiras, para o morador de Valparaíso, de Colina de Laranjeiras, de Morada, enfim, todo mundo que transita na Avenida Eudes Scherrer, que usa o transporte público, vai ter mais fluidez na Avenida Eudes Scherrer, uma vez que nós vamos ter condições de restringir esse trânsito de veículo pesado nessa avenida. E aí, prefeito, o caminhão, porque ali é uma área industrial também, mais à frente, né? Chegando no Civite? Exato, é uma área industrial. O Civite, ele é de fato o nosso centro industrial. Nós temos o Civite 1 e o Civite 2. Lá na gestão de Sérgio Vidigal, ainda no final de 2024, Sérgio entregou a Avenida Sérgio Rogério de Castro, facilitando o acesso ao Civite 2, ao Civite 1, perdão, e agora nós estamos construindo essa nova avenida, vamos iniciar a licitação para construir essa nova avenida, facilitando o acesso para escoar a produção do Civite 2, né? Industrial, galpões logísticos, todos esses veículos, todos esses caminhões que acessam o Civite 1 vão ter essa via exclusiva de acesso e escoamento da sua produção. Uhum. E, volto a citar, grande conquista para a cidade também vai ter a nossa Avenida Eudes Scherrer com a restrição dos veículos, dos caminhões. Isso, era isso que eu queria entender. Vai haver, então, a restrição, ele não vai poder entrar. Vai haver restrição, porque ele vai ter uma via exclusiva, né, de acesso ao Civite 2, não tem por que ele acessar pela Eudes Scherrer. Entendido. E como que é esse controle? É pela guarda?
esse controle passará a ser pela guarda, passará a ser também pela sinalização inteligente, que nós estamos ampliando cada vez mais na cidade. A Avenida Eudes Scherrer, inclusive, já tem toda essa sinalização inteligente instalada. Nós vamos ampliar com esse olhar, né? A inteligência artificial instalada nos semáforos da Avenida Eudes Scherrer, ela prioriza o fluxo, né? Onde tem maior fluxo nos cruzamentos, ela prioriza para que seja dado prioridade onde tem o maior fluxo. A partir do momento que nós entregarmos essa nova avenida de acesso ao C22, a inteligência artificial utilizada nos semáforos da Avenida Eudes Scherrer também vão passar a fiscalizar o trânsito de caminhões. Então, além da guarda, dos nossos agentes de trânsito, nós vamos ter também a fiscalização inteligente da Avenida Eudes Scherrer. Entendido. E para quando é isso, prefeito? Nós estamos iniciando agora, acredito que nos próximos 15 dias, a gente inicia o nosso processo licitatório. E aí, processo licitatório, nós lembramos muito bem que, por uma questão de segurança do serviço público, de transparência, ele vai levar, em média, aí, uns 90 dias para que essa licitação seja finalizada. Finalizada a licitação, estamos aptos a dar a ordem de serviço, uma vez que a operação de crédito já está habilitada. Entendido. E aí, com previsão de entrega? 24 meses para concluir a obra. Perfeito. É uma obra relativamente rápida, porque é numa área plana, não tem, de fato, nenhuma grande intervenção a ser feita, a não ser, de fato, a construção da via de maneira segura. As desapropriações já estão todas feitas, todas as desapropriações necessárias para que a via possa, de fato, passar de maneira que nós possamos iniciar a obra de maneira segura. As desapropriações já estão todas feitas. Então, é uma obra que nós temos um prazo de 24 meses, mas vamos trabalhar para ter essa conquista o quanto antes. Entendido. Prefeito, hoje, inclusive, né, a gente tem debatido aqui desde o início do programa a questão envolvendo acidentes de trânsito, né? E a Serra hoje é a maior cidade, deve reunir também, né, uma necessidade imensa aí de fiscalização desse trânsito. Só para o senhor ter uma ideia, já foram mais de 300 ocorrências com morte aqui no estado este ano. E o Detran estava nos trazendo um pouco desse perfil. Ele é jovem, ele é homem, ele é motociclista, mas tem um sinal assim, sabe? Acendendo de amarelo para vermelho, envolvendo essas mobilidades mais acessíveis, como a bicicleta elétrica, o patinete, né? E a Serra está tentando também, não é mesmo? Delimitar de alguma forma aí a circulação das bikes elétricas, com a exigência do capacete. Me fala um pouquinho do gerenciamento desse trânsito, né? Sem dúvida alguma, Fernanda. Nós já estamos enfrentando esse desafio. Os nossos agentes de trânsito, o nosso departamento de operação de trânsito, junto com a postura, a fiscalização, nós já estamos discutindo mecanismos transparentes e seguros para regulamentar o uso desses equipamentos que são, de fato, mais acessíveis à população. Nós estamos também fazendo investimentos que proporcione mais segurança no uso desses equipamentos. Por exemplo, essa via que nós acabamos de discutir, para além de ser uma via com 3 faixas, uma via com sinalização moderna, sinalização inteligente, nós estamos entregando toda ela com ciclovia. Então, é uma missão do poder público, em especial aqui na nossa cidade, ampliarmos de maneira responsável cada vez mais o número de ciclovias, conectando toda a cidade, para além de regulamentar o uso desses equipamentos, para além de preservarmos vidas, também darmos condições para que seja feito um trânsito seguro, o ir e vir da população seja seguro no uso desses equipamentos. E aí eu preciso destacar também, Fernanda, que desde que nós assumimos a municipalização, assumimos a BR, né, realizamos a municipalização da BR-101, nós registramos uma redução
de violência no trânsito, de mortes no trânsito na cidade, de quase 30%, 28% de redução. Só para você ter um comparativo, nesse mesmo período, até a data de hoje, no ano passado, nós tivemos 21 mortes no trânsito e hoje a gente registra 15 mortes no trânsito. Realmente ainda é um número assustador. Enquanto nós perdermos uma vida no trânsito na cidade da Serra, nós estaremos aqui trabalhando para que nós possamos reduzir a zero esse índice, porque é essa a nossa meta, é esse nosso objetivo, mas temos conquistas já de redução de mortes no trânsito desde que nós municipalizamos a BR-101. É isso. Algumas participações chegando, prefeito. Vamos ouvir aqui, a Juliana está conversando com os ouvintes. Bom dia, prefeito. Segue o áudio aqui do Alex da Serra. Ele pergunta sobre o trânsito na Norte-Sul. Fernando, queria perguntar ao prefeito Everson, e aquele trânsito ali na Norte-Sul que sai ali de Barcelona para pegar ali a Eldecherre e a Norte-Sul, vai melhorar, prefeito? Fala para nós, Alex da Serra. E aí, o Everson? Juliana, bom dia também. Bom dia, Alex, que contribuiu a gente com esse áudio. Justamente, Fernanda, o trecho que nós estamos discutindo a obra, de Barcelona para alçar, chegar até Eldecherre, ele acessa a Norte e Sul, passando exatamente por onde nós estamos discutindo a obra, e ele está falando especificamente de um gargalo que nós estamos também discutindo com a CETURB, que é o nosso terminal de Laranjeiras. A saída do transporte coletivo, a saída dos veículos, dos ônibus do terminal de Laranjeiras, nós estamos discutindo para que nós tenhamos uma reorganização do trânsito naquele local para dar ainda mais fluidez no trânsito. O Alex está certo na observação dele e nós entendemos que essa intervenção que nós vamos fazer na Norte e Sul, de acesso a Taquara 2, de acesso a Samuel Meira Brasil, facilitando o acesso à Avenida Mestre Alvo, para além de um ganho de mobilidade e de segurança para quem transita nesse trecho, junto com o diálogo de organização da saída dos ônibus do terminal de Laranjeiras, vai impactar positivamente nesse trânsito que o Alex está registrando no áudio dele. Uhum. Prefeito, já que ele falou de Norte-Sul, não é esse trecho, mas e a terceira via? Como é que está esse debate, hein? A terceira via está num debate muito bem avançado. Volto a falar, é a mesma operação de crédito, elas estão quase que par e passo, quase que paralelo funcionando. A terceira via, nós também já finalizamos todos os processos de desapropriações. Agora nós estamos numa fase final do processo de doações, que é a doação realizada, e aí publicamente eu agradeço aqui a capacidade de diálogo e o olhar sensível para a nossa cidade, que é da ArcelorMittal e da Vale. 81% do traçado da terceira via passa por dentro da ArcelorMittal e da Vale, e agora nós estamos na fase final de doação dessas áreas. Finalizado a doação dessas áreas, uma vez que as desapropriações nós já finalizamos também, nós estaremos aptos a licitar. E a nossa expectativa é que aí nos próximos 45, 60 dias, esse processo de doação das áreas também estejam finalizados para a licitação iniciada. Então, essa conversa eu tive, recentemente com um representante aí da sua equipe, prefeito, mas toda essa mudança, ela termina na Serra, ela começa e termina na Serra. E a integração com Vitória? Toda essa mudança começa e termina na Serra, porque, de fato, nós temos um planejamento estratégico da cidade da Serra. Eu sou prefeito da Serra e a gente responde pela Serra. Então, mas a gente é uma região metropolitana. Exatamente. Por isso que nós estamos já nos preparando para que Vitória também conecte nesse grande investimento que nós estamos fazendo. Nós podemos, de fato, responder pela nossa cidade, administrar os recursos dos contribuintes serranos e estamos fazendo a nossa parte. É um investimento de 242 milhões de reais, fruto do suor e esforço da população serrana, para que nós tenhamos a fluidez em toda a região metropolitana funcionando.
estamos fazendo, de fato, a nossa parte de maneira muito segura, planejada, para que nós possamos ter toda a Grande Vitória, recebendo o trânsito de toda a Grande Vitória e também escoando o trânsito da nossa cidade. Entendo, mas o senhor já teve com a prefeita Cris aqui de Vitória para saber como esse fluxo que chega até a Norte-Sul, ele pode ser melhor redistribuído? Não, eu não tive, não fui provocado pela prefeita Cris e tenho com ela um diálogo muito amplo, muito republicano, um diálogo de fato que nos dá a oportunidade de ter muitas conquistas para Vitória e para a nossa cidade da Serra. Estamos fazendo um investimento de 242 milhões justamente para que nós possamos ter toda a Grande Vitória fluindo de maneira segura e que o ir e vir da nossa população seja cada vez mais facilitado. Tá certo. Prefeito, eu vou fazer aqui as últimas perguntas dos ouvintes aí do município, tá? O perfil AD, ele está me perguntando aqui sobre o binário, se ele contempla a ciclovia e como que é a avaliação do município para a utilização de bicicletas elétricas e pedestres, compartilhando tudo na mesma calçada. Qual binário? É o binário de Novo Horizonte. O binário de Novo Horizonte. O binário de Novo Horizonte, assim como todos os outros binários, Jardim Limoeiro e Fio Rosa, nós temos uma preparação prévia. É feita através de audiências públicas. A comunidade e o comércio local, ele é convocado, convidado, e toda a nossa administração, assim como a gente respeita o orçamento participativo, a gente vai sempre tomando a decisão com a comunidade. E o binário de Novo Horizonte, todo o comércio da Avenida Brasil, eles pediram que não fosse realizado o processo de construção de ciclovia na Avenida Brasil. Esse diálogo, a prefeitura insistiu para que, de fato, nós realizássemos o investimento da ciclovia e a população se mobilizou nas audiências públicas para que, de fato, não fosse instalado na Avenida Brasil a ciclovia. Agora, finalizado o binário, nós entendemos que nós temos condições de retomar esse diálogo para que nós tenhamos uma outra solução de ciclovia, uma vez que os comerciantes, no momento da audiência pública, apontaram as suas condicionantes para que não fosse construído na Avenida Brasil a ciclovia. Uhum. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é da ECO, né? A resposta seria da ECO, mas a gente pode perguntar para o prefeito também, Juliana, sobre o contorno. Isso, uma obra, né, que foi entregue, que hoje apresenta aí alguns problemas. A gente, inclusive, apresentou em reportagem também, nossa equipe de reportagem apresentou aqui em A Gazeta. Hoje, passando, né, a gente demandou a Ecovias, que nos respondeu por meio de nota mais cedo, falando sobre alguns reparos ali, né, no trecho que liga o município da Serra a Cariacica. E aí fica também o questionamento que chega também por meio dos ouvintes sobre a situação por lá. Muitos ouvintes relatando sobre trânsito no local em diversos momentos do dia, principalmente no final do dia. Tem alguma solução para esse trecho? Como tem sido feito esse diálogo entre Ecovias, município, inclusive sobre a entrega dessa obra que já apresenta, tão recente, já apresenta aí problemas, né, prefeito? É verdade. Quem fez essa pergunta? É uma junção das participações dos nossos ouvintes, vários ouvintes, né, que falam sobre a reforma do contorno. Ah, tá. Então, quem de fato fez essa pergunta está correto no questionamento. O contorno do Mestre Álvaro é uma obra que foi construída através de emenda parlamentar da bancada federal, tocada pelo governo federal, e hoje, quando nós municipalizamos a BR-101, o novo traçado da BR passa a ser o contorno do Mestre Álvaro. A Eco 101 é a concessionária responsável pela gestão desse novo traçado. Nós temos, lógico, com todo respeito aos órgãos de controle, que é quem fiscalizam a Eco 101, que é o nosso DENIT e o governo federal. Eles têm dialogado muito com a Eco 101, mas nós também temos feito questionamentos junto à Eco. Não só de melhoria de fluidez no trânsito no novo traçado, não só do aperfeiçoamento dessa obra tão recente, que já tem manutenções em andamento, e eu acredito até
por ser uma área alagadícia, a área que passa o contorno do Mestre Álvaro, eu acredito que ali as manutenções serão constantes. De fato, é um desafio de engenharia, né? A Eco 101 e os engenheiros responsáveis são as pessoas mais adequadas para nos responder. Okay. Mas eu entendo que esse é um olhar, de fato, para além do questionamento que nós temos feito, também da construção, não foi incluso na pergunta, mas eu adiciono aqui, da construção de passarelas, porque nós também precisamos estar preocupados, para além de pensar nos veículos, mas estamos preocupados com os pedestres que atravessam a BR. E aí para além desse trecho que vocês citaram, que é o trecho de acesso a Cariacica, mas do nosso trecho aqui na altura de Cidade Nova da Serra, na altura de São Tiago, a Prefeitura tem estado muito preocupado quanto a isso e questionado a Eco 101 na instalação de maneira segura de passarelas, até para que essa população possa acessar o transporte público. Prefeito, obrigada, viu? Eu que agradeço, Fernanda, Juliana, forte abraço, mais uma vez obrigado pela oportunidade e obrigado a todos os ouvintes.